Boa tarde e bem-vindos à teleconferência de perguntas e respostas do segundo trimestre de 2024 da Tesla. Sou Travis Axarad, chefe de relações com investidores, acompanhado por Elon Musk, Debo de Tenedra e outros executivos. Durante esta chamada, vamos discutir nossas perspectivas de negócios e fazer declarações prospectivas. Esses comentários são baseados em nossas previsões e expectativas até o dia de hoje. Os eventos ou resultados reais podem diferir significativamente devido a vários riscos e incertezas, incluindo aqueles mencionados em nossos registros mais recentes junto à Securities and Exchange Commission. Antes das perguntas, Elon fará observações iniciais. Resumindo, houve rápida adoção de veículos elétricos seguida de queda, enquanto alguns ainda têm dificuldade em produzi-los de forma atraente. Vários veículos elétricos concorrentes entraram no mercado. Geralmente não tiveram sucesso, mas deram grandes descontos em seus elétricos, dificultando um pouco para a Tesla. Vemos isso como uma questão de curto prazo, não de longo prazo. Seguimos acreditando que veículos elétricos são a melhor escolha e que o transporte global, incluindo carros, aeronaves e barcos, será totalmente eletrificado. Apesar dos desafios, a equipe da Tesla trabalhou muito bem e alcançamos receitas trimestrais recordes. Implantações recordes de armazenamento de energia no segundo trimestre geraram lucros históricos para o setor. Investimos em vários projetos futuros, como treinamento e inferência de inteligência artificial, além de infraestrutura para novos produtos. Não vamos entrar muito no roteiro de produtos aqui, porque isso é reservado para eventos de anúncio de produtos. Estamos trabalhando para lançar um modelo mais acessível no primeiro semestre do ano que vem. O principal diferencial da Tesla é a autonomia. E além disso, temos economias de escala e somos o produtor de veículos elétricos mais eficiente do mundo. Enquanto outros estão buscando diferentes partes da pilha robótica de inteligência artificial, nós estamos buscando todas elas. Garante melhor controle de custos, mais escala, agilidade no lançamento e produto superior, aplicando não apenas a veículos autônomos, mas também a robôs humanoides autônomos como Optimus. Sobre direção em escala total e robotáxi, avançamos muito com direção em tamanho real no segundo trimestre. Com o início da versão 125, acreditamos que os clientes notarão uma melhora significativa na direção supervisionada em escala total. A versão 125 possui 5 vezes mais parâmetros que a 124 e unificará os sistemas de rodovia e cidade. Mas o sistema de rodovia ainda é, neste momento, bastante antigo, então muitas vezes os problemas que as pessoas enfrentam acontecem na rodovia. Com a 125 finalmente unificamos os dois sistemas. Eu ainda acho que a maioria das pessoas realmente não sabe o quão bom o sistema é. Recomendo que todos conheçam melhor o sistema, experimentando e deixando o carro guiá-los. Para garantir que todos entendam as capacidades do carro, faremos isso na entrega de um novo veículo e na retirada na oficina. Para simplesmente mostrar às pessoas como usar, uma vez que elas usam pela primeira vez, tendem a continuar usando. Então é algo muito atraente. E isso, eu acho, vai ser um grande impulsionador de demanda. Até mesmo a direção totalmente autônoma, sem supervisão, será um grande impulsionador de demanda. À medida que ampliamos os quilômetros entre intervenções, passaremos de direção autônoma supervisionada para não supervisionada, liberando grande potencial na frota. Adiamos o lançamento do robotáxi junto com a apresentação do produto por alguns meses, agora está marcado para 10 de outubro. No dia 10 de outubro, decidi fazer mudanças importantes que acredito que vão melhorar o robotáxi. Vamos mostrar o principal e apresentar mais algumas coisas. Adiando por alguns meses, conseguimos melhorar o robotáxi e também adicionar mais algumas coisas para a apresentação do produto. Estamos quase finalizando a expansão sul da Giga Texas, que terá nosso maior cluster de treinamento de clipes, com mais 50.000 H100s e 20.000 unidades do nosso hardware. O Tesla Inteligência Artificial 4 ou Inteligência Artificial 5 com o Optimus já executa tarefas em nossa fábrica. Esperamos lançar a versão de produção 1 do Optimus em edição limitada no início do próximo ano. Será para uso interno da Tesla, melhor resolvermos os problemas sozinhos. Esperamos que milhares de robôs Optimus estejam sendo úteis nas fábricas da Tesla até o fim do próximo ano. E em 2026, aumentar muito a produção. Nesse momento, forneceremos robôs Optimus para clientes externos, já sendo a versão 2 de produção. Para o setor de energia, isso está crescendo mais rápido do que qualquer outra coisa. Na verdade, estamos mais limitados pela demanda do que pela produção. Estamos ampliando a produção nos Estados Unidos da América e construindo uma mega fábrica na China. Isso deve basicamente dobrar nossa produção e talvez até triplicá-la. Então, para concluir, estamos muito empolgados com o progresso em todas as áreas. Estamos mudando a energia, a mobilidade e a visão econômica. O desafio é grande, mas vejo um futuro muito promissor.
Eu realmente não posso deixar de enfatizar a importância da autonomia tanto para os veículos quanto para o Optimus. Apesar dos números parecerem absurdos, acredito que a produção em larga escala da Tesla com o MSD não supervisionado permitirá que a frota atue como uma grande frota autônoma. Isso leva a avaliação, eu acho, para um número realmente absurdo, como a Ars Invest estima na ordem de 5 trilhões de dólares, e eu acho que eles provavelmente não estão errados. E a longo prazo, eu acho que o Optimus alcança uma avaliação várias vezes maior do que esse número. Quero agradecer à equipe da Tesla pela execução impecável e estou ansioso pelos anos empolgantes que virão. E o Vebov também tem algumas palavras iniciais. Como Elon mencionou, a equipe da Tesla superou expectativas e entregou resultados com recordes notáveis. Além desses recordes, vimos nossas entregas automotivas crescerem sequencialmente. Gostaria de agradecer a toda a equipe da Tesla pelos esforços em entregar um ótimo trimestre. No setor automotivo, a acessibilidade ainda é uma grande preocupação dos clientes. E, em resposta, no segundo trimestre, oferecemos opções de financiamento atrativas para compensar as taxas de juros persistentemente altas. Esses programas tiveram impacto na receita por unidade no trimestre. Esses impactos continuarão no terceiro trimestre, pois já lançamos programas parecidos. Oferecemos taxas de financiamento muito competitivas em quase todo o mundo. Este é o melhor momento para comprar um Tesla. Se você ainda está decidindo, venha comprar seu carro. Tivemos um trimestre recorde em créditos regulatórios e receitas, e nossas margens automotivas ficaram estáveis em relação ao anterior. Vale notar que a demanda por créditos regulatórios depende dos planos de outros fabricantes de equipamentos originais para os tipos de veículos que produzem e vendem, assim como mudanças nas regulamentações. Temos orgulho de ser a empresa com os carros mais fabricados nos Estados Unidos e continuamos nossa jornada para localizar ainda mais nossa cadeia de suprimentos, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa e China. Como sempre, focamos em oferecer às fábricas produtos atraentes por um preço justo. Aumentamos os esforços para lançar mais versões com autonomia acima de 300 milhas por carga. Acreditamos que, com a expansão da rede de supercarregadores, essa é a melhor estratégia contra a ansiedade de autonomia. Após a revisão do preço do Full Self-Driving na América do Norte, a adoção aumentou bastante. Esperamos que isso impulsione as vendas de veículos conforme os recursos melhoram ainda mais. O custo por veículo caiu sequencialmente quando removemos o impacto do Cybertruck. Embora estejamos vendo os custos de materiais caindo, vale notar que há uma defasagem do lado dos custos. E essas reduções apareceriam no DL quando o veículo construído com esses materiais for entregue. Além disso, à medida que entramos na segunda metade do ano, é importante notar que ainda estamos aumentando a produção. Cybertruck e Model 3. Estamos sendo impactados por diferentes tarifas em matérias-primas e produtos acabados. Embora nossas equipes estejam se esforçando para resolver, isso pode impactar o custo a curto prazo. Já comentamos sobre o potencial do setor de energia e agora estamos animados, pois a base construída ao longo do tempo traz os resultados esperados. As implantações de armazenamento de energia mais que dobraram, impulsionadas por Megapack e Powerwall, gerando receitas e lucros recordes no setor de energia. O acúmulo de pedidos de armazenamento de energia está forte. Como já discutido, as implantações variarão a cada período, com alguns trimestres mostrando aumentos e outros quedas. O reconhecimento dos gigawatts-hora de armazenamento depende de vários fatores, incluindo o tempo de logística. Como enviamos de uma fábrica para vários mercados, a prontidão do cliente e em projetos em engenharia, suprimentos e construção, a construção também influenciam. Indo para outras áreas do negócio, o lucro bruto de serviços e outros cresceu sequencialmente com maior uso dos serviços e expansão do negócio de reparo de colisões. O efeito da recente reestruturação aparece nas demonstrações de resultados e outros itens importantes. Level esclareceu que isso gerou um encargo de cerca de dólares dos Estados Unidos, dólares 642 milhões, registrado no período. Quero que lembrem que destacamos isso à parte nas demonstrações financeiras. Sequencialmente, nossas despesas operacionais, excluindo sobretaxas, diminuíram apesar do aumento nos gastos com atividades relacionadas à inteligência artificial e custos jurídicos e outros mais altos. No despesas de capital, apesar da queda no segundo trimestre, ainda prevemos encerrar o ano com mais de 10 bilhões em despesas de capital, conforme ampliamos os gastos. Com uns 50 mil GPUs, ampliaremos muito a capacidade de escalar o Full Self-Driving e outras iniciativas de inteligência artificial. Retomamos fluxo de caixa livre positivo de dólares dos Estados Unidos, dólares 13 bilhões no segundo trimestre. Isso ocorreu apesar dos pagamentos de reestruturação no trimestre.
E encerramos o trimestre com mais de 30 bilhões em caixa e investimentos. Mais uma vez, começamos a jornada rumo à próxima fase da empresa, com o alicerce sendo colocado. Vai levar algum tempo, mas será uma experiência gratificante para todos os envolvidos. Mais uma vez, gostaria de agradecer a toda a equipe da Tesla pelos seus esforços. Agora vamos para as perguntas dos investidores. A primeira pergunta é: qual é o status do Roadster? Com relação ao Roadster, já concluímos a maior parte da engenharia. Ainda queremos fazer algumas melhorias, mas esperamos começar a produzir o Roadster no próximo ano. Ótimo, vai ser especial, tipo um Hall da Fama. Fantástico. A próxima pergunta é sobre o cronograma do evento Robotaxi, que nós já cobrimos. Vamos à próxima. Quando espera o primeiro passeio de Robotaxi? Quando espero o primeiro, quando teremos direção totalmente autônoma sem supervisão, é difícil. Obviamente, minhas previsões sobre isso foram excessivamente otimistas no passado. Com a tendência atual, parece que conseguiremos milhas entre intervenções, ser alto o bastante para ficar acima dos humanos e agir sem supervisão. Acredito que até o final do ano ou no próximo conseguiremos isso. Acho muito provável para o próximo ano, considerando esse e outros pontos da curva entre intervenções. Essa tendência supera os humanos, com certeza, no próximo ano. Então, Muito obrigado. Nossa terceira pergunta. A Cybertruck é um produto icônico que impressiona a todos. Você tem planos de expandir a linha de veículos Cyber para um Cyber SUV ou Cybervan? Queremos limitar anúncios de produtos apenas a eventos especiais, não em teleconferências de resultados. Ótimo. Obrigado. Próxima pergunta. Qual o status atual da produção das células 4680 e o progresso da aceleração? 4.680, a produção aumentou fortemente no segundo trimestre, entregando 51% mais vendas do que no primeiro trimestre, enquanto reduziu significativamente o custo dos produtos vendidos. Hoje fabricamos mais de 1.400 Cybertrucks com células 4.680 semanalmente e continuaremos a aumentar a produção à medida que reduzimos ainda mais os custos em direção à meta de paridade de custos que estabelecemos para o final do ano. Construímos nosso primeiro Cybertruck de validação com cátodo seco usando o nosso equipamento de produção em massa. Isso é um grande marco técnico e temos muito orgulho. Estamos no caminho certo para o lançamento da produção com o cátodo seco no quarto trimestre. E isso permitirá que os custos das células fiquem significativamente abaixo das alternativas disponíveis, que era o objetivo original do programa 4680. Muito obrigado. A próxima pergunta é: alguma atualização sobre o Dojo? Então, o Dojo. Preciso dizer que estou muito impressionado com a execução da NVIDIA e o hardware deles. A demanda pelo hardware da NVIDIA está tão alta que muitas vezes é difícil obter as GPUs. Acho que estou bastante preocupado em realmente conseguir GPUs de última geração da NVIDIA quando quisermos, sabe? Isso exige que coloquemos mais esforço no Dojo para garantir a capacidade de treinamento necessária. Então, vamos apostar ainda mais no Dojo, e realmente vemos um caminho para sermos competitivos com a NVIDIA usando o Dojo. E eu acho que meio que não temos escolha, porque a demanda pela NVIDIA é tão alta, e é obviamente obrigação deles basicamente aumentar o preço das GPUs até onde o mercado suportar, o que é muito alto. Então eu acho que realmente precisamos fazer o Dojo funcionar, e nós vamos conseguir. Ótimo. Próxima pergunta. Quais acessórios virão com o Optimus? O Optimus foi projetado para ser um robô humanoide generalizado com muita inteligência. É como perguntar, que acessórios viriam com um humano? Foi projetado para ser compatível com tarefas humanas, usando os mesmos acessórios que uma pessoa. Obrigado. A próxima pergunta é: você sente que está privando as pessoas da alegria de ter um Tesla por não fazer propaganda? Estamos fazendo alguma publicidade. Sim, vou dizer algo. Acreditamos que devemos oferecer os melhores produtos a um preço justo aos consumidores. Só para te dar um dado, só nos Estados Unidos da América, no segundo trimestre, mais de 2/3 das nossas entregas de vendas foram para pessoas que nunca tinham possuído um Tesla antes. Isso é animador. Investimos em publicidade, programas de conscientização e ajustamos a estratégia. Não estamos dizendo não à publicidade. Mas isso é um jogo dinâmico. Sabemos que ainda temos opções e planejamos seguir ajustando na segunda metade deste ano. Ótimo, obrigado. Já falamos sobre crescimento de energia nas observações iniciais, então vamos para a próxima pergunta. Qual o novo cronograma da Giga México e principais veículos que serão produzidos? Atualmente estamos após a Giga México. Acho que devemos esperar as eleições para ver como ficará. Trump disse que haverá tarifas pesadas
sobre veículos produzidos no México, então não faz sentido investir muito no México se esse for o caso. Então, precisamos ver como as coisas vão se desenrolar politicamente. No entanto, estamos aumentando a capacidade em nossas fábricas existentes de forma bastante significativa. E devo dizer que o Cybertaxi Robotaxi será produzido aqui em nossa sede em Keika, Texas. Assim como o Optimus no fim do próximo ano. A versão 2 e a de alto volume do Optimus serão produzidas aqui no Texas. Obrigado. Só mais algumas perguntas. A Tesla continua negociando o licenciamento do Full Self-Driving com uma montadora. Há algumas grandes montadoras que demonstraram interesse em licenciar o Tesla. Direção totalmente autônoma? Suspeito que haverá mais no futuro, mas não podemos comentar detalhes dessas discussões. Tudo certo, obrigado. Tem novidades sobre investir na XAI ou integrar o Grok ao software da Tesla? Eu devo dizer que a Tesla está aprendendo bastante com a XAI, tem sido útil para desenvolver a direção autônoma e construir o novo data center da Tesla. Investir na XAI exigiria aprovação dos acionistas, mas apoio totalmente caso eles concordem. Acho que precisamos de uma votação sobre isso. Acho que há oportunidades para integrar o Grok ao software da Tesla. Sim. Obrigado. Agora seguiremos para as perguntas dos analistas. A primeira é do Will Stein, da Truist. Isso se relaciona um pouco com a última pergunta. Elon, compartilho o seu grande entusiasmo por inteligência artificial e reconheço a oportunidade da Tesla de fazer coisas incríveis com essa tecnologia. Mas tenho algumas preocupações sobre a comercialização da Tesla e é sobre isso que gostaria de perguntar. Especificamente, houve algumas notícias durante o trimestre que indicaram que você redirecionou alguns sistemas de computação de inteligência artificial que estavam destinados à Tesla para a XAI, ou talvez... Da mesma forma, há alguns trimestres perguntei sobre sua capacidade de contratar engenheiros nessa área. Você percebeu o grande interesse de alguns engenheiros em participar dos projetos em que você atuava. Alguns deles não estavam na Tesla, mas na XAI ou até na Axie, como GATT. Então a pergunta é, quando se trata dos seus investimentos de capital, da sua pesquisa e desenvolvimento em inteligência artificial, dos seus engenheiros de inteligência artificial, como você toma decisões de alocação entre esses vários empreendimentos e como você faz com que os proprietários da Tesla fiquem tranquilos de que você está fazendo isso de uma forma que realmente os beneficie? Obrigado. Sim, acho que você fala de um artigo antigo sobre GPUs, de uns 6 ou 7 meses, disse a Tesla. Não tínhamos onde ligá-las. Então teria sido um desperdício de capital da Tesla, porque teríamos que encomendar as H100 e não teríamos onde ligá-las. Então, não foi uma questão de escolher a XAI em vez da Tesla. Os data centers da Tesla estavam lotados, sem espaço para colocá-las. Trabalhamos 24 horas por dia para finalizar a extensão sul na gigafábrica da Tesla, Texas. Essa extensão sul é onde ficarão os 50.000 H100s. Estamos começando a mover os racks de servidores H100 para lá, mas precisávamos que a estrutura estivesse fisicamente pronta. Você não pode simplesmente encomendar GPUs e ligá-las. Você precisa de um data center. Não é possível. Quero deixar claro, isso era do interesse da Tesla, não contrário aos interesses da Tesla. Não adianta nada para a Tesla ter GPUs que são apenas gado. O South Extension consegue receber GPUs, o que aconteceu só essa semana. Levaremos GPUs para lá e as colocaremos em operação. Com relação a XAI, há pessoas que só querem trabalhar em inteligência artificial geral. Eu percebia que, ao recrutar para a Tesla, as pessoas só se interessavam em trabalhar com interface de programação de aplicações e não nos problemas específicos da Tesla. E eles querem começar uma startup. Então era o caso de ou eles vão para uma startup e eu estou envolvido, ou eles fazem uma startup e eu não estou envolvido. Essas eram as opções. Eles não viriam para a Tesla. Sim, quero dizer, eu até acrescentaria isso. Inteligência artificial é um espectro amplo e há muitas coisas nas quais estamos focados, como direção totalmente autônoma na Tesla e também o Optimus. Mas existe o outro espectro da inteligência artificial no qual não estamos trabalhando. Esse é o trabalho que outras empresas como a XAI tentam fazer. Então você tem que ter isso em mente, que é um espectro amplo, não é apenas um tipo específico. Quero me repetir, tentei recrutá-los para a Tesla, até oferecendo trabalho em inteligência artificial geral, mas eles recusaram. Só então criaram a XAI. Eu realmente agradeço esse esclarecimento. Se eu puder fazer uma pergunta de acompanhamento, ela se relaciona com os novos veículos que vocês estão planejando lançar no próximo ano. Eu entendo que este não é o local para anúncios de produtos, mas quando pensamos no foco, eu ouvi por um lado que o foco é na redução de custos. Por outro lado, você também disse que o Roadster seria lançado.
Devemos esperar outras variantes, talvez mais limitadas, parecidas com os carros que você fabrica hoje, mas com mudanças, melhorias ou outras variações nos formatos? Isso fará parte importante da estratégia nos próximos anos? Não quero entrar em detalhes dos anúncios, precisamos evitar o efeito Osborne. Anunciar novidades impacta nossas vendas imediatas. Seguiremos criando ótimos produtos como sempre fizemos. Ótimo. A próxima pergunta vem de Ben Callow, da Baird. Obrigado por responder à minha pergunta. Quando pensamos na contribuição da receita e com o setor de energia crescendo tão rapidamente, além do otimismo nas comunicações, como devemos enxergar os segmentos como um todo no longo prazo? E você acha que a receita do setor automotivo vai cair para menos de 50% da sua receita total? Minha dúvida é sobre a última ligação, quando você mencionou computação distribuída no novo hardware. Pode nos atualizar e falar mais sobre isso? Qual o cronograma e como pretendem recompensar os clientes pelo uso do poder de computação dos carros? Obrigado. Como já disse, acredito que o valor de longo prazo do Optimus vai superar o do restante da Tesla somado. É só pensar na utilidade e funcionalidade de um robô humanoide capaz de fazer quase tudo o que você pedir. Acho que todos vão querer um. São 8 bilhões de pessoas, então 8 bilhões já. Além disso, há os usos industriais que devem ser tantos ou até mais. Suspeito que a demanda de longo prazo por robôs humanoides de uso geral ultrapasse 20 bilhões de unidades. A Tesla possui o robô humanoide mais avançado do mundo e se destaca em manufatura, ao contrário das outras empresas. Temos ampla experiência e somos líderes mundiais em inteligência artificial aplicada. Temos todos os ingredientes. Acredito que só nós possuímos o necessário para robôs humanoides generalizados em grande escala e alta utilidade. É por isso que minha estimativa aproximada a longo prazo está de acordo com a melhor análise de mercado da Arcan, com um capital na ordem de 5 trilhões, talvez mais para transporte autônomo, e esse número é várias vezes maior para robôs humanoides de uso geral. Quero dizer, nesse ponto, não tenho certeza nem do que dinheiro significa. Mas, no cenário de inteligência artificial benigna, estamos caminhando para uma era de abundância, onde não há escassez de bens e serviços. Qualquer um pode ter quase tudo o que quiser. Um futuro louco que nos espera. Sobre a computação distribuída. Sim, computação distribuída parece algo bem óbvio de se fazer. A computação distribuída fica interessante com nossa próxima geração do Tesla, Inteligência Artificial Showkey, o Hardware 5, chamado Inteligência Artificial 5, do ponto de vista da capacidade do inferno, é comparável a uma NVIDIA V200. E nosso objetivo é ter isso em produção no final do próximo ano e aumentar a produção em 26. Se veículos autônomos operam 50 ou 60 horas por semana, isso é parte das 168 horas semanais. Então você tem algo acima de 100. Computação de rede neural precisa de um termo melhor. GPU aqui representa apenas uma fração. As 100 horas semanais de processamento de inteligência artificial, incluindo inferência da frota de veículos e parte dos robôs humanoides, o que justifica a inferência distribuída. E se você for bom, se houver uma frota de, em algum momento, 100 milhões de veículos com inteligência artificial, 5 e além, inteligência artificial 6 e 7 e por aí vai. E pode haver bilhões de robôs humanoides, isso é simplesmente uma quantidade impressionante de processamento de inferência que poderia ser usada para computação de propósito geral. Não é necessário para o robô humanoide ou carro, isso é óbvio. Ainda assim, é melhor do que nada. Tudo certo, obrigado. Agora a pergunta de Alex Potter, da Piper. Queria fazer uma pergunta sobre o licenciamento do Full Self-Driving. Você mencionou isso de passagem anteriormente. Só queria saber se você pode elaborar um pouco mais, talvez, sobre a mecânica de como isso funcionaria. Presumivelmente, isso não seria uma proposta simples de plug and play. Uma montadora levaria anos para criar sua própria plataforma de veículo baseada no Full Self-Driving. E acredito que eles teriam que usar a arquitetura elétrica, o sistema de computação e os sensores da Tesla. Me corrija se eu estiver errado. Mas se você tivesse algum tipo de acordo de cooperação com outra montadora, então presumivelmente levaria vários anos até que você pudesse começar a reconhecer receita de licenciamento desse acordo. É assim mesmo que devo pensar sobre isso? Sim, as montadoras não se movem rápido. Na verdade, não existe um conjunto de sensores, são apenas câmeras. Mas precisariam integrar nosso computador de inteligência artificial e instalar câmeras de 368 graus. Pelo menos o Gateway,
que conecta à internet e ao sistema da Tesla, também exige um computador gateway. É um computador gateway com conectividade celular, Wi-Fi, o computador de inteligência artificial da Tesla e 7 câmeras, garantindo visão 360 graus. Devido à rapidez da indústria automobilística, isso só seria visto em larga escala após alguns anos. Ótimo, era o que eu esperava. Próxima pergunta. Se assinasse um acordo de licenciamento do Full Self-Driving com outra montadora, quando divulgaria isso? Você faria isso ao assinar o acordo ou só depois? Anos se passaram e o veículo está pronto para lançamento. Depende da montadora. Acho que ficaríamos felizes de qualquer jeito. Depende do tipo de acordo que firmarmos. Muitas dessas coisas ainda não foram definidas com o resultado. Então vamos tomar essa decisão quando chegarmos a esse ponto. O acordo relevante é apenas se algum fabricante quiser fazer isso. Se for 1 milhão de carros por ano ou algo significativo, mas não apenas 10 mil, nós mesmos poderíamos fazer. Tudo certo. Obrigado. Próxima pergunta. Dan Lev, do Barclays. Percy, Queria começar com uma pergunta sobre... Xangai foi usada como centro de exportação pelo baixo custo, o que faz sentido. Talvez você possa nos dar uma ideia de como a estratégia muda, se é que muda, com a implementação de tarifas na Europa? Além disso, até que ponto você importa baterias da China para os Estados Unidos? Como isso muda com as tarifas? Obrigado. Só do lado das tarifas. Autoridades europeias analisaram outros fabricantes na primeira rodada para definir tarifas sobre carros importados da China para a Europa. Apesar de não sermos escolhidos na análise individual da primeira rodada, fomos selecionados na segunda. Eles visitaram nossa fábrica, colaboramos e fornecemos todas as informações. Como resultado, estamos ajustando nossa estratégia de importação da China para a Europa. Outra coisa a se notar é que no próprio segundo trimestre, começamos a produzir modelos com volante à direita em Berlim e também os entregamos no Reino Unido. Estamos ajustando conforme necessário, mas ainda estamos importando o Model 3S para a Europa a partir de Xangai. Ainda estamos avaliando qual é a melhor alternativa para gerenciar tudo isso. Quanto à análise pelas autoridades europeias, cooperamos bem com eles. Estamos confiantes de que devemos conseguir uma taxa melhor do que a que eles impuseram por enquanto, mas isso está literalmente evoluindo e estamos nos ajustando o mais rápido possível com isso. Por causa disso, você viu o impacto de Berlim estar fazendo mais importações para lugares como Taiwan e também para o Reino Unido. Como mencionei, isso vai mudar e vamos nos adaptar conforme avançamos. Gostaria de saber sobre a estratégia de hackeamento de robôs. E especificamente a apresentação para os acionistas aqui observa que o lançamento vai ser um dos fatores limitantes é a aprovação regulatória. Então talvez você possa nos ajudar a entender quais regulamentações especificamente são aquelas que devemos observar. O Federal Motor Vehicle Safety Standards é um padrão, até que ponto a estratégia muda? Você adotou com o Full Self-Driving uma abordagem mais nacional, sem fronteiras? A abordagem do robotáxi é algo mais delimitado geograficamente, por assim dizer, e é mais guiada por uma estratégia estado por estado? Nossa solução é generalizada como a de todos. Se você olhar para empresas como a Waymo, por exemplo, elas têm uma solução muito localizada que exige mapeamento de alta densidade. É algo bastante frágil. A capacidade deles de expandir rapidamente é limitada. Nossa solução é uma solução geral que funciona em qualquer lugar. Ela funcionaria até em outra terra. Se você criasse uma nova, funcionaria lá também. Na nossa experiência, uma vez que demonstramos que algo é seguro o suficiente ou significativamente mais seguro do que um humano, percebemos que os órgãos reguladores apoiam a implantação dessa capacidade. É difícil contestar isso quando bilhões de milhas provam que o Full Self-Driving, sem supervisão, será mais seguro que humanos. Qual órgão regulador poderia impedir isso? Eles têm obrigação moral de aprovar, então não vejo a aprovação regulatória como um limitante. As capacidades de direção autônoma que são implantadas fora da América do Norte estão muito atrás das da América do Norte. Então pode ser a versão 125 ou 126. Mas em breve vamos pedir aprovação regulatória para o Full Self-Driving supervisionado da Tesla na Europa, China e outros países. Devemos receber isso antes do fim do ano, o que ajudará a impulsionar a demanda nessas regiões. Como o Elon falou, a aprovação regulatória dos veículos é feita pela FMUSS. Nos Estados Unidos da América, a National Highway Traffic Safety Administration estabelece as mesmas regras de trânsito para todos os 50 estados. Criar uma solução geral permite implantar em todos os 50 estados recentemente.
Claro, existem regulamentações estaduais e até mesmo locais, em nível municipal, que podem se aplicar a ser uma empresa de transporte ou implantar táxis. Colocar o veículo na estrada é totalmente federal e está alinhado com o que Elon sugeriu sobre dados e o veículo. E para acrescentar ali ao ponto da tecnologia, a rede de ponta a ponta basicamente não faz nenhuma suposição sobre a localização. Tipo, você poderia adicionar dados de diferentes países e ela simplesmente teria um desempenho igualmente bom lá. Tipo, praticamente nenhum código específico dos Estados Unidos da América ali. É tudo apenas os dados que vêm dos Estados Unidos da América. Nesse sentido do programa, é como se nós humanos pudéssemos ir para outros países e dirigir com uma avaliação razoável nesses países. É assim que se projeta o software Full Self-Driving. Sim, exatamente. Obrigado, pessoal. A próxima pergunta é do Jorge, da Canaccord. Só para ampliar um pouco a questão regulatória, posso estar comparando coisas diferentes, mas a General Motors cancelou o carro sem pedais nem volante. E, de acordo com a empresa, nesta manhã, a decisão deles foi motivada pela incerteza em relação ao ambiente regulatório. Pelo que entendemos, talvez eu esteja errado, mas o robotáxi exibido ao público nas imagens também não tem pedais nem volante. Há uma preocupação regulatória diferente só por lançar um veículo sem pedais nem volante? Isso pode diferir do Full Self-Driving em um Tesla tradicional? Bem, obviamente, o verdadeiro motivo pelo qual eles cancelaram é porque a General Motors não consegue fazer funcionar não por causa dos reguladores. Eles culpam os reguladores, o que os leva a agir assim. A Waymo vai bem nesses mercados, mas sua tecnologia não é tão avançada. Talvez só para complementar, você mencionou que as taxas de adesão ao Full Self-Driving cresceram após a redução do preço. Existe alguma maneira de você nos ajudar a quantificar exatamente o que isso significa? Nós compartilhamos que, de fato, vimos um aumento significativo. Eu não quero entrar em detalhes, porque começamos de uma base baixa, mas estamos vendo resultados animadores. E o principal aqui é que, como o Elon disse, precisamos experimentar, porque as palavras não conseguem descrever até o momento em que realmente usamos. E é por isso que estamos tentando garantir que toda vez que um carro é entregue, as pessoas vejam como isso funciona. Ao ver funcionando, você percebe como isso é incrível. Quero dizer, só para te dar um exemplo, tem um exemplo de viés. Faço um trajeto de mais de 32 quilômetros até a fábrica quase diariamente e não precisei intervir na versão mais recente. O carro literalmente faz tudo por mim. E especialmente com a versão mais recente, também estamos monitorando o movimento dos seus olhos. O atraso no volante compartilhado é mínimo, exceto se você usar óculos escuros. Estamos resolvendo a questão dos óculos escuros e em breve poderemos usá-los enquanto o carro dirige sozinho. Conversei várias vezes com pessoas inteligentes de Nova York ou do centro de Boston que nunca dirigem e perguntam sobre o FSDM. Você pode pegar um carro e experimentar. Se não fizer isso, não sabe o que está acontecendo. Obrigado. Obrigado. Próxima pergunta do Pierre, da New Street. É sobre o robotáxi. Eu entendo completamente que, com uma solução universal, vamos conseguir, aprovação regulatória. Chegaremos lá, eventualmente, acumulando milhas e computação e assim por diante. Minha dúvida é mais sobre como você pensa nas implantações. Porque eu ainda estou, pensando, uma vez que você tenha um carro que possa dirigir em qualquer lugar, que possa me substituir, ele pode substituir um táxi. Mas então, para fazer o serviço de transporte por aplicativo direito, você precisa de uma certa escala. Isso significa muitos carros na rua. Então, você precisa de uma infraestrutura para apenas manter os carros, cuidar deles, etc. Então, minha pergunta é, vocês já estão trabalhando nisso? Você já tem uma ideia de como será o plano de implantação? Esse plano é exclusivo da Tesla ou vocês buscam parceiros locais ou globais para realizá-lo? Isso seria apenas a rede da Tesla. Você literalmente abre o aplicativo da Tesla, chama um carro e manda um carro te buscar e te levar para algum lugar. Em breve, teremos cerca de 7 milhões de veículos autônomos na frota. Nos próximos anos, serão mais de 10 milhões e depois 20 milhões, uma escala imensa. O carro é capaz de operar 24 horas por dia, 7 dias por semana como um motorista humano. Então, a capacidade de se houver essa escala basicamente instantânea com uma atualização de software, isso é para uma frota de clientes. Você pode pensar nisso como algo parecido com o Airbnb. Você pode escolher permitir que seu carro seja usado pela frota, ou cancelar isso e trazê-lo de volta. Ele pode ser usado pela frota o tempo todo ou parte do tempo, e a Tesla dividiria a receita com o cliente. Mas você pode pensar na enorme frota de veículos da Tesla como uma espécie de equivalente ao Airbnb, um Airbnb sobre rodas.
Além disso, nós fabricaríamos uma certa quantidade de carros para a Tesla que seriam de propriedade da própria Tesla e seriam adicionados à frota. Acho que isso seria um pouco mais parecido com o Uber, mas tudo isso faria parte da rede da Tesla. Incluímos uma cláusula em toda compra de Tesla. Os veículos só podem ser usados na frota da Tesla. Terceiros não podem usá-los para autonomia. Ok, você acha que isso evolui progressivamente? Você pode começar em uma cidade com poucos carros e aumentar a quantidade com o tempo? Ou você acha que existe uma massa crítica que você precisa alcançar para poder oferecer um serviço que tenha uma qualidade competitiva comparado ao que, tipo, o Uber normalmente já oferece? Talvez eu não esteja explicando direito. Toda a frota da Tesla basicamente se torna ativa. Talvez haja algumas pessoas que não queiram que seu carro ganhe dinheiro, mas acho que a maioria vai querer. É escala instantânea. Obrigado. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem de Colin, da Oppenheimer. Tenho duas perguntas sobre armazenamento de energia, com o tipo de fornecimento e o armazenamento estacionário. Você pode falar sobre sua estratégia de precificação e como está pensando sobre a saturação em determinadas geografias, considerando que sistemas maiores estão tentando mudar os mercados de energia no atacado de uma forma bastante significativa? De maneira rápida. Estamos trabalhando com um grande número de participantes no mercado e nosso pipeline, na verdade, é bastante longo. Na verdade, há um longo caminho até o momento em que você entra em um contrato, até o início da entrega. E até agora temos um bom poder de negociação de preços e vou deixar o Mike comentar sobre isso também. Sim. Há muita concorrência das OEMs chinesas, como no setor de veículos. Mantemos contato próximo com nossos clientes para garantir competitividade e assegurar contratos de venda de energia nos mercados. Tivemos um trimestre muito forte em contratos e continuamos aumentando nossa carteira para 2025 e 2026. Estamos confiantes sobre nossa posição no mercado. A concorrência ela é forte, mas temos uma proposta de valor sólida com um produto totalmente integrado, incluindo energia, eletrônica e controles próprios no site. Sim, novamente o aspecto que as pessoas não percebem ou não entendem totalmente é que também existe toda uma pilha de software que acompanha o nosso Megapack. Essa proposta é exclusiva para nós e estamos aplicando-a em outras áreas também. Mas isso nos dá uma vantagem muito maior em comparação com a concorrência. Sim, encontramos clientes que conseguem montar uma solução meio improvisada e às vezes eles escolhem essa solução, mas ela não funciona e aí eles voltam para nós. Sim, e não vemos saturação globalmente. Há alguns focos de saturação em mercados, mas vemos principalmente o surgimento de novos mercados. Como a demanda na rede continua aumentando mais do que qualquer um espera, isso acaba abrindo mercados realmente pelo mundo todo, em diferentes regiões. Só as GPUs dos computadores de inteligência artificial já são muito potentes. E a quantidade de novos projetos que estamos recebendo para backup de data centers e coisas desse tipo está aumentando em uma escala bastante grande. E então, finalmente, a última pergunta aqui é sobre a tecnologia de processo 4680 e o método rolo a rolo. Há novidades sobre fornecedores de equipamentos. Pode comentar sobre o avanço na qualificação de um fornecedor adicional para essas etapas críticas da tecnologia de processo? Você provavelmente está se referindo ao processo judicial que temos com um dos nossos fornecedores. Olha, eu não acho que isso vai afetar nossa capacidade de lançar a 4680. Temos uma forte posição de propriedade intelectual nessa tecnologia. A maior parte dos equipamentos que usamos é projetada internamente e alguns são até fabricados por nós mesmos. Podemos pegar nossa pilha de propriedade intelectual e pedir para outra pessoa fabricar, se precisarmos. Então, isso não é realmente uma preocupação no momento. Acho que muitos não percebem a grande demanda por armazenamento na rede elétrica. Acho que as pessoas realmente estão subestimando essa demanda por ordens de grandeza. A produção real de energia da rede elétrica dos Estados Unidos da América, se as usinas operarem em estado estacionário, produzirão de 2 a 3 vezes mais energia que atualmente. Há grande diferença entre pico e vale na geração de energia ou potência. Então, para que uma rede elétrica não tenha apagões, ela precisa ser capaz de suportar a carga. No pior minuto do pior dia do ano, seja o dia mais frio ou mais quente, o que significa que, pelo resto do tempo, pelo resto do ano, ela tem uma capacidade massiva de geração de energia excedente, mas não tem como armazenar essa energia. Uma vez que você adiciona baterias, agora pode operar as usinas em estado estável. Basicamente, qualquer rede elétrica em qualquer lugar do mundo pode produzir, em termos de energia acumulada, ao longo de um ano, pelo menos o dobro do que está produzindo atualmente. Em alguns casos, talvez 3 vezes mais. Tudo bem, obrigado. O próximo? É algo muito profundo. Obrigado, Elon. A próxima pergunta vem de Colin Langan, do Wells Fargo. Vamos perguntar. Se Trump vencer, o IRA pode ser mais facilmente cortado? Acho que sim, Elon.
Você disse que a Tesla não depende de subsídios de energia elétrica, mas a Tesla não perderia apoio se o IRA terminasse. Acho que o Model 3 e o Model Y recebem ajuda do IRA para os clientes e acho que suas baterias recebem créditos fiscais de produção. Você pode explicar se o IRA acabar, isso afetaria negativamente sua lucratividade no curto prazo? Porque talvez não. Então, sabe, alguma explicação sobre o apoio atual que vocês recebem relacionado ao IRA? Acho que teria impacto, mas seria devastador para nossos concorrentes e afetaria pouco a Tesla. Acredito que no longo prazo isso até ajudaria a Tesla. Já falei antes nessas ligações, o valor da Tesla está na autonomia, o resto é insignificante comparado a isso. Então, eu recomendo que qualquer pessoa que não acredita que a Tesla vai resolver a autonomia veicular não deveria manter ações da Tesla. Elas deveriam vender suas ações da Tesla. Se acha que a Tesla vai resolver a autonomia, compre ações da Tesla. As outras questões não importam. Só para esclarecer algumas coisas, no final das contas. Quando olhamos para o nosso negócio, sempre analisamos independentemente da existência do IRA. Queremos que o negócio cresça de forma saudável, sem subsídios, independentemente da perspectiva. E é assim que sempre modelamos tudo. E é assim internamente. Além disso, mesmo quando olhamos para os custos das baterias, sim, existem créditos de fabricação que recebemos. Sempre nos perguntamos, e se não houver benefício do IRA, como operaríamos nesse cenário? E, como Elon disse, definitivamente temos uma grande vantagem em relação à nossa concorrência nesse aspecto. Entregamos e isso aparece nos números dos anos. Tipo, você não pode ignorar o tamanho fundamental do negócio. E, além disso, quando você adiciona autonomia, como o Elon disse, chega a ser sem sentido pensar no curto prazo. Infelizmente, esse foi todo o nosso tempo hoje. Obrigado pelas perguntas e esperamos falar com vocês no próximo trimestre. Muito obrigado e até logo.